E aí, pessoal do direito, hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu tô gripado, então não vou estar gravando. Vai ser o áudio com algumas demonstrações, imagens, e fica por conta do editor. Vou dar um pouco de trabalho pra ele hoje. Bora. California dreaming about you. Então, pessoal, vamos começar falando de Adorno e Horkheimer. Eles tinham um conceito de indústria cultural como um dos fatores primordiais para construir uma sociedade coletiva de massa, principalmente, que seria uma formação de produtos feitos pela alta classe, no caso, pela classe dominante, no caso, que seriam distribuídos por o mercado. Eles criam esse mercado com o nome de indústria cultural, que seria a forma de alienar as pessoas. Então, o que seria essa alienação? Seria o que a indústria cultural promove acima da sociedade. Ah, mas como isso? Os produtos oferecidos pela classe dominante sempre visariam, de alguma forma, satisfazer, compensar alguma falta que existe nas classes inferiores, de maneira sempre a agradar essa classe inferior, tornando um monopólio e tirando a capacidade crítica de quem utiliza. Sendo assim, a classe dominante acaba fazendo com que os outros indivíduos da sociedade se tornem objetos da indústria cultural, o que acaba tirando a autonomia de cada um pensar. Mais ou menos isso. Seria a classe dominante pensa sobre você e faz você acreditar que aquilo é a única coisa que você deve seguir ou ter na forma de consumir ou na forma de viver. Uma coisa que vale ressaltar é que para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural era diferente da cultura de massa. Porque a cultura de massa ela era o próprio povo que fazia ela, os costumes que as pessoas tinham, e nada sobre o comércio ou a classe dominante sobre. Então foca nisso, que a cultura de massa é o próprio povo que faz, e a indústria cultural é mais ou menos a burguesia sobre o proletariado. Mas uma pergunta que é bem recorrente é que se existe a indústria cultural, como que a gente faz para sair dela? Segundo esses autores, era quase impossível fugir da indústria cultural, porque ela era muito alienadora mesmo. É ainda, até hoje. Mas eles falavam que nós deveríamos buscar nossa própria forma de ver a arte ou como a gente deveria produzir nossos próprios meios, seria uma alternativa. Nós produzirmos nossos próprios bens ou nossas próprias artes ou desvincular da arte imposta pela burguesia, mas eles falavam que era apenas uma alternativa. Fugir da indústria cultural era uma tarefa quase impossível. Agora, pessoal, a gente vai falar do Marx, Karl Marx, o tão temido. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Karl Marx, o principal pensamento dele, que normalmente cai em provas vestibulares, é as classes sociais. Quais são as divisões das classes sociais para Karl Marx? São duas: classe dominante e a classe dominada. Também é chamada de burguesia e proletariado, donos dos meios de produção e trabalhadores. Então, vai do gosto. Mas saiba que é classe dominante e classe dominada. O principal que é colocado sempre. Essa divisão do trabalho, como o próprio nome já você pode imaginar, a classe dominante é a dona das indústrias, dos meios de produção. Não se esqueçam que ele vivia numa época que a indústria era você ser o top da galáxia. E a classe dominada são os trabalhadores que trabalham nas indústrias. É só isso. Ele chama os aparatos que
a classe dominante, o Estado faz de infraestrutura. O que é infraestrutura? A infraestrutura ela desenvolve coisas como iniciativas políticas, religiões, culturas, até quase igual o Adorno fala da indústria cultural, que seriam as coisas econômicas para alienar a sociedade. Então, Marx também acredita nessa alienação da classe dominada. Entretanto, ele fala que é impossível existir classe dominante sem classe dominada e é impossível existir classe dominada sem a classe dominante. Como assim? Embora exista uma contradição muito grande dentre as duas classes, uma é rica e a outra se mata de trabalhar, elas não vivem uma sem a outra. Se todos os funcionários pararem de trabalhar, o dono da fábrica falha. Se o dono fechar a fábrica, todos os trabalhadores perdem os seus empregos. Então, elas necessitam uma da outra, embora exista essa total disseminação entre o dono e o funcionário. Uma coisa legal, bem fácil, que todo mundo fala até hoje e é colocado pelo Marx, é que o principal expoente de contradição feito aqui é um trocadilho que todo mundo faz. Trocadilho não, uma expressão, que é o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Tem até uma música que fala isso e vem de Marx essa teoria. Porque ele fala que a principal contradição das duas classes é que a classe dominante se tornava cada vez mais dominante economicamente e a classe dominada se afundava cada vez mais. Então é essa teoriazinha que você precisa saber para saber a principal contradição. E uma não vive sem a outra. Marx coloca também que a sociedade, o proletariado, vivia em condições desumanas, trabalhando nas indústrias o dia todo, não tinha tempo de ir para casa, em condições muito precárias, de extrema pobreza, doença, fome. E isso acabava atrasando o aumento da tecnologia, porque o funcionário começava a não render tanto. Entretanto, os donos das indústrias ficavam ricos, né? Porque imagina, o dia inteiro a gente trabalhando na sua indústria e você pagando quase nada. É óbvio que você vai ficar rico pra caramba. E Marx propõe uma saída para isso. Uma saída do proletariado dessas condições, que seria uma revolução do proletariado. Como eu disse anteriormente, não existe classe dominante se não tiver os trabalhadores para manter ela. Então, se os funcionários parassem de trabalhar ou quebrassem a indústria e criassem uma ditadura do proletariado, como ele diz, ocorreria uma reforma social, uma reforma do trabalho, que ele coloca como uma reforma comunista, que seria o proletariado deixa de ser classe dominada e vai para a classe dominante. Isso é inspirador para a Revolução Russa, a título de curiosidade, em 1917, mas isso é mais para frente. Mas saibam que as ideias de Marx já inspiraram uma revolução do proletariado empiricamente. Agora vamos falar de Durkheim, um sociólogo do século XIX. A principal teoria dele é o fato social. O que seria o fato social? É a forma com que a gente age, pensa e sente. Que esses três teriam um grande poder sobre nós mesmos e sobre quem convive com a gente, então sobre os indivíduos. Os fatos sociais são o que explica a nossa organização social atualmente. Então a gente deve ver o fato social como uma coisa, um objeto de estudo. Então, para Durkheim, o homem cria falsas noções da realidade. E, como a gente sabe, só idealizar as coisas
nunca vai chegar a uma realidade plena. Então, para entender o fato social, é importante você saber o que é realidade objetiva dentro dos fatos sociais. São características que vão além das nossas consciências individuais. É uma espécie de coação que foi criada desde quando éramos pequenos, pelos nossos pais, pela sociedade. Um exemplo que ele dá em um livro é que nossos pais treinam a gente para quando ir num restaurante, não pode catar um prato de sopa e virar ele e tomar a aguinha que sobra, porque senão as pessoas vão rir, né? Então a gente cria isso como um hábito ou uma coação familiar, social, que acaba transmitindo para as futuras gerações. Um exemplo dentro do direito é os próprios advogados, juízes e tal. Sempre tem aquela roupa formal. E por que que eles não vão de chinelo e short, tá? Porque o fato social é que devem ficar com a roupa formal, usarem a roupa formal naquela devida situação. E Durkheim coloca que se a pessoa for contra isso, se manifestar, as pessoas no geral vão contra ele. Então, o fato social ele é bem opressivo e acaba criando a nossa sociedade dentro dessa opressão. Então, os fatos sociais são produtos da vida em sociedade e a sua manifestação é o que interessa para a sociologia e o que cria realmente a nossa sociedade é a existência desses fatos, que ele acaba chamando também de consciência coletiva, que seria esse conjunto de crenças e sentimentos, ações que uma mesma sociedade faz formando um sistema, como o caso da sociedade dos advogados, juízes e tal, que constituem isso. Então, os fatos sociais são divididos em três características. Coercitividade, que é a força que o indivíduo obriga o outro a fazer determinados valores, normas. Então, seria a obrigação que um faz sobre o outro. A segunda é a exterioridade, que é a existência desses fenômenos sociais que acabam sendo construídos durante a vida, que acabam se tornando vontade nossa, igual ir no restaurante e não chupar o caldinho da sopa. Como a gente aprendeu, acaba se tornando um hábito, então a gente faz por vontade própria. A terceira é a generalidade. Como é uma coisa individual, acaba se alastrando pela sociedade inteira, então acaba se tornando geral. Vamos falar de Weber agora. Weber, uma principal teoria dele são duas. São as ações sociais, que são 4 tipos. A ação social com relação a fins, a ação racional com relação a valores e a ação efetiva e, por último, a ação tradicional. A ação racional com relação às finalidades refere-se às ações que têm alguma finalidade já em mente antes de você praticar a ação. Um objetivo seria. Já a ação racional, com relação aos valores, são aquelas ações que você toma porque seus valores morais estão de acordo. A ação afetiva, eu tinha falado efetiva, né? É afetiva, de afeto. Configura-se quando um sujeito age com base nos sentimentos, sem levar em conta o que aquilo vai gerar, o que ele deseja atingir. Então ele age de acordo com um impulso, né? Um sentimento. A ação tradicional é aquela que é baseada no seu costume ou na sua habitualidade, naquilo que você foi condicionado a fazer. Então, a gente parte do pressuposto da tradição e não da razão.
E a segunda teoria dele, que é muito forte, é os tipos de racionalidade que existem. Existem duas racionalidades para ele: a racionalidade formal e a racionalidade substantiva. A racionalidade formal seriam as formas metódicas e calculistas do sistema jurídico e econômico da nossa sociedade. Então, o que é isso? Traduzindo, seriam os aparelhos que são formados na sociedade, criando uma hierarquia de seguir certas regras. Então, o que seria isso? Seriam, vamos, por exemplo, as leis. Você deve seguir as leis de forma correta, porque senão você vai sofrer vai sofrer uma sanção por não cumprir. Então são aquelas regras fixas que você deve seguir de acordo com uma hierarquia. Então é tipo aquilo que a gente aprendeu em IED. A Constituição fica acima, junto com os direitos humanos internacionais. Então, essa hierarquia e essas regras seriam o nosso sistema jurídico. O sistema econômico segue o mesmo padrão. Então, essa seria a racionalidade formal. Já a racionalidade substantiva, ela é parecida com a racionalidade formal. Só que é diferente porque ela não é voltada para uma finalidade. Ela é voltada para um contexto social. Então, a racionalidade substantiva, ela leva em consideração o que acontece na sociedade. A disposição dos valores que estão acontecendo em determinado tempo. Então, um exemplo que a gente pode colocar aqui é que na racionalidade formal, na regra fixa, diz que um homem deve casar com uma mulher. Já na racionalidade substantiva atual, então, já se é colocado, né, pelo contexto social que pode se casar duas pessoas do mesmo sexo. Não sei se vocês lembram, mas a gente leu um texto da Folha de São Paulo chamado Narcisismo no Face, do Pondé, que ele falava sobre a personalidade narcísica, que ela não era aquilo que o senso comum acha, que é uma pessoa que se ama demais, e sim alguém que tem muita carência. Falando até que a mídia potencializa que o ser humano vive numa constante solidão e falta de afeto, o que acaba aflorando mais ainda esse narcisismo. Ele cita também a Universidade dos Estados Unidos, Western, alguma coisa, que o senso da pessoa que é narcísica é de manipular e tentar tirar vantagem dos outros e sempre se aparecer para suprir essa carência. Ele cita também um historiador chamado Christopher Last, que dizia que a cultura do narcisismo era envolvida por 4 identificadores: a carência, a adolescência tardia, a incapacidade de assumir a paternidade ou maternidade e o pavor do envelhecimento. Resumindo, seria uma alma infantil num corpo de adulto. É isso aí, pessoal. Hoje o vídeo foi diferente. O editor deu uma trabalhada. Eu só gravei os áudios porque se fosse em vídeo ia dar muito trabalho para ele e ia demorar muito para sair o vídeo, carregar o vídeo para mandar. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Dei uma esforçadinha aqui, o editor também, para conseguir produzir esse conteúdo. E é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso aí, bora gabaritar nessa sociologia.